Fala pessoal, que legal ter vocês aqui de novo no Psicologia em Pauta. Hoje a gente preparou uma explicação visual simplesmente fascinante, baseada em ciência de ponta mesmo, sobre uma coisa que afeta cada um de nós o tempo todo. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa análise, já vou pedir para quem nos acompanha deixar aquela curtida esperta e se inscrever no canal, tá? Assim vocês não perdem nada do que a gente traz por aqui. Bora lá? Então, emoção ou sentimento? Qual é a real diferença? No dia a dia, a gente acaba usando essas duas palavras como se fossem a mesmíssima coisa, né? Sabe como é? Mas o que é super interessante aqui é que a ciência mostra que eles são fenômenos completamente diferentes. E entender essa diferença, pessoal, é tipo o primeiro grande passo para o autoconhecimento de verdade. Então, vamos direto aos fatos para desvendar esse mistério de um jeito bem claro. Vamos começar pela nossa primeira parte, as emoções, ou melhor, o corpo em movimento. E olha só que sacada genial, a própria origem da palavra, que vem lá do latim ex movere, já entrega o jogo. Significa literalmente em movimento. Ou seja, as emoções são reações físicas super antigas na nossa evolução biológica que colocam o nosso corpo para agir na mesma hora, bem antes da gente sequer ter tempo de pensar no assunto. E isso nos leva a um ponto absoluto de sobrevivência. Trazendo a teoria do pesquisador Henri Wallon para nossa realidade, a emoção é uma mistura inseparável do biológico com o social. Imagina só a cena clássica de um bebê chorando a plenos pulmões. Aquele choro, gente, não é nada planejado ou pensado. É um mecanismo de sobrevivência que já nasce com a gente. É uma verdadeira explosão emocional que serve justamente para quê? Para fazer os adultos correrem para ajudar. A emoção literalmente nos move e move todo mundo que está em volta. E os cientistas como Paul Ekman e o Carol Wizard mostram que existem aquelas emoções básicas universais. Pega a alegria, por exemplo. Ela abre a nossa postura, traz o sorriso e funciona como uma super facilitadora para as nossas relações sociais e para a nossa saúde. Mas aí, do outro lado da moeda, a gente tem a tristeza. Ela faz a voz sumir, traz o choro, encolhe o nosso corpo. Só que tem um detalhe brilhante aí. A tristeza tem uma função funcional imensa. Ela puxa o freio de mão para a gente parar, refletir e processar de forma profunda as nossas escolhas e as nossas perdas. Faz todo sentido, não acha? E ainda falando das emoções básicas, é incrível ver o contraste entre dois mecanismos de defesa pesados, a raiva e o medo. A raiva é super expansiva, ela te faz crescer, fala alto e serve para te proteger contra ataques e injustiças. Já o medo, nossa, a dinâmica é outra. Ele faz a gente se retrair, o olho arregala para mapear o perigo e o corpo se encolhe todinho para tentar preservar a vida diante de uma ameaça que a gente não controla. No fundo, as duas, quando estão equilibradas, estão aí para salvar nossa pele, tanto fisicamente quanto socialmente. Legal, agora a gente passa para nossa segunda parte, os sentimentos, a nossa experiência mental. A gente já viu o corpo reagindo no palco, né? Agora chegou a hora de entender o que rola nos bastidores, naquele silêncio do nosso cérebro. Para a gente não perder o nosso rigor científico, vamos pegar a visão do neurocientista Antônio Damasio. Ele conceitua o sentimento da seguinte forma: basicamente a gente perceber o estado do nosso corpo e somar isso ao jeito que a gente pensa ou avalia uma situação. Traduzindo para a nossa vida, o sentimento é a interpretação mental que você faz daquela bagunça fisiológica intensa que a emoção causou um segundo antes. A emoção bate no corpo, o sentimento ecoa na mente. Então, para não restar dúvida de jeito nenhum, vamos colocar lado a lado. De um lado, a emoção biológica, que dispara no automático e super visível para quem está perto da gente. Do outro lado, o sentimento. Esse já é um processo mental, com repercussões muito mais duradouras e, crucialmente, privado. Você consegue esconder um sentimento se quiser. Afinal, ele não tem uma expressão automática igual à emoção, que na maioria das vezes te entrega na hora. O que nos traz a nossa terceira parte, a inteligência e o desenvolvimento socioemocional. Porque a teoria é bacana, mas como é que a gente aprende a gerenciar tudo isso e se adaptar às expectativas dos grupos enquanto a gente cresce? O nosso amadurecimento social começa bem cedo, lá por volta dos 2 anos e meio de idade, quando as crianças começam a desenvolver as famosas emoções morais. Diferente daquelas reações básicas de sobrevivência, essas já envolvem julgar o que é certo e errado na frente dos outros. Repara só na culpa, que traz aquela urgência enorme de consertar um dano moral. A vergonha, que dá vontade de sumir, de se retirar socialmente. E o orgulho, que é quando a gente avalia as nossas próprias ações. São essas emoções que regulam diretamente como a gente convive em grupo de forma harmoniosa. E é construindo esses tijolinhos sociais que a gente chega num conceito que mudou o jogo na década de 90, impulsionado pelo Daniel Goleman, a inteligência emocional.
O grande segredo de tudo isso é você conseguir monitorar o que está rolando dentro de você e também nas pessoas ao seu redor. E aí, com essa informação valiosa em mãos, guiar o que você pensa e o que você faz. E a literatura garante, ter essa competência bem trabalhada é absolutamente vital para o sucesso na escola, no trabalho e na vida. A importância de desenvolver essas habilidades é tão imensa que isso virou parte da estrutura das escolas hoje em dia. Tem vários programas incríveis em atividade por aí, não vou ler todos aqui, mas eles atendem desde a educação infantil até o ensino médio. E o mais legal é que eles não ensinam só os alunos, não. Eles treinam todo o corpo docente e os familiares para manejar o estresse e resolver conflitos. É um investimento massivo de verdade para a gente aprender a se regular e viver melhor em sociedade logo na primeira infância. E falando em se regular, a gente entra no nosso quarto e último ponto da análise de hoje, o poder da regulação emocional. Como é que as pessoas ligam essas engrenagens da mente quando o caos se instala e circunstâncias incontroláveis testam o nosso bem-estar psicológico? Para ilustrar bem isso, o material aponta para um dos maiores testes emocionais coletivos da nossa era, a pandemia da Covid-19. Foi uma parada global que foi muito além da questão biomédica. Bateu de frente com o luto, isolamento social e disparou picos elevadíssimos de ansiedade, tristeza e medo no mundo todo. Um cenário tão maluco assim forçou todo mundo a um trabalho intenso de regulação emocional. Foi preciso muito esforço para conseguir pensar com clareza, adaptar a rotina de vida e ressignificar toda aquela confusão de sentimentos que aquele ambiente instável gerou. E é exatamente nesse cenário de recuperação e superação que a abordagem da psicologia positiva ganha aquele destaque. Porque a grande sacada moderna não é só olhar para a emoção para consertar o que está disfuncional ou tratar uma tristeza profunda. O foco agora, para promover a verdadeira saúde mental, é investir em ampliar as nossas forças positivas. É pegar o que a gente tem de melhor e nutrir essas competências saudáveis de cada um, criando uma verdadeira resiliência para lidar com as adversidades da vida. Afinal, elas vão aparecer, isso é certo. E isso tudo deixa a gente com uma grande reflexão. Será que estamos prontos para gerenciar não apenas o nosso corpo, mas também a nossa mente? Como é que o pessoal que acompanha a gente aqui costuma regular e acolher as próprias emoções na agitação do dia a dia? Bom, galera, o nosso tempo chega ao fim. Se essa explicação clara, estruturada e baseada em muita ciência agregou ao conhecimento de vocês, deem aquela força, deixem a curtida, se inscrevam agora mesmo, compartilhem esse conteúdo e, claro, comenta aqui embaixo qual tema da psicologia vocês querem ver nas nossas próximas análises. Um abraço enorme e até a próxima.